Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos lendo os capítulos 18, 19 e 20 do livro do profeta Ezequiel. Vamos lá então para a nossa leitura? Capítulo 18. A palavra do Senhor veio a mim novamente dizendo: Que quereis vós, usando este provérbio que diz a respeito da terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas azedas e os dentes dos filhos é quem botaram? Como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tereis mais ocasião para usarem este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, assim também a alma do filho é minha, e a alma do que pecar, essa morrerá. Mas se o homem for justo e fizer aquilo que é lícito e certo, e que não come sobre os montes, nem levanta seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contamina-se com a mulher do seu vizinho, nem chega a uma mulher menstruada, e não oprime a ninguém, mas restaura o devedor do seu penhor, não prejudica a ninguém através de violência, dando pão ao faminto e cobrindo ao nu com roupa, ele não dá com usura, né? Ou seja, não empresta juros, né? Nem toma nenhum aumento e nem retira sua mão da iniquidade, executando o verdadeiro juízo entre o homem e o homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, para lidar verdadeiramente. Ele é justo, certamente viverá, diz o Senhor. Se ele gerar um filho, e ele for ladrão, derramador de sangue, que fizer algo semelhante a qualquer uma dessas coisas, e que não tiver nenhum daqueles deveres, mas coma sobre os montes e contamine a mulher do seu vizinho, oprimindo o pobre e o necessitado, prejudicando através de violência, não restaurando o penhor e levantando os olhos aos ídolos, cometendo abominação e dando com usura e tomando aumento, ele porventura viverá? Ele não viverá. Aquele que tem feito todas essas abominações certamente morrerá, e o seu sangue será sobre ele. Agora, eis que se ele gerar um filho, e vendo todos os pecados cometidos por seu pai, e considerar e não fizer como tal, que não come sobre os montes. Esse comer sobre os montes aqui, meus irmãos, era ato idólatra, tá? Opa, né? Levanta os seus olhos para os ídolos da casa de Israel e não contamina-se com a mulher do seu vizinho, nem oprime a ninguém, nem retém o penhor, nem prejudica através de violência, não dá o pão, mas dá o seu pão ao faminto e cobre-se nu com roupa, que tiver retirado da sua mão, a sua mão do pobre, que não recebe com usura nem aumento, executando os meus juízos e andando dos meus estatutos, ele não morrerá pela iniquidade do seu pai, mas certamente viverá. Quanto ao seu pai, porque ele cruelmente oprimiu, prejudicou o seu irmão pela violência e fez aquilo que não é bom ante o povo, eis que ele morrerá em sua iniquidade. Então, aqui falando que a responsabilidade ela é pessoal, né, irmãos? Prosseguindo aqui no capítulo 18. Ainda assim, dizeis: Por que o filho não carrega a iniquidade do pai, quando o filho tiver feito aquilo que é lícito e certo, e tiver guardado todos os seus estatutos, que tiver feito, ele certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não carregará a iniquidade do pai, e nem o pai carregará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso ficará sobre ele. Contudo, se o perverso se desviar de todos os seus maus caminhos que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer aquilo que é lícito e certo, certamente viverá, ele não morrerá. Todas as suas transgressões que cometeu não serão mencionadas a ele. Na sua justiça que fez, ele viverá. Tenho eu qualquer prazer em que o perverso morra, diz o Senhor Deus, e não que ele se desvie dos seus caminhos e viva? Mas quando o justo se afasta da sua justiça e comete a iniquidade e faz de acordo com as abominações que o homem perverso faz, ele porventura viverá? Todas as suas justiças que ele fez não serão mencionadas em sua transgressão que ele transgrediu, e em seu pecado que ele cometeu, neles ele morrerá. Ainda assim dizeis: o caminho do Senhor não é reto? Ouvi agora, ó casa de Israel, meu caminho não é reto? Não são os seus caminhos inconstantes? Quando um homem justo se afasta da sua justiça e comete a iniquidade e morre nela, por causa da sua iniquidade que fez, ele morrerá. Novamente, quando o homem perverso se desvia da sua perversidade que cometeu e fez aquilo que é lícito
E certo, salvará a sua alma, porque ele considera que afasta todas as suas transgressões que cometeu. Certamente viverá e não morrerá. Ainda assim, diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é reto. Ó casa de Israel, não são retos os meus caminhos? Não são desiguais os vossos caminhos? Porquanto eu vos julguei, ó casa de Israel, cada um de acordo com os seus caminhos, diz o Senhor. Arrependei-vos e desviai-vos de todas as suas transgressões, assim a iniquidade não será a vossa ruína. Lançai de vós todas as vossas transgressões com as quais transgredistes, e fazei-vos um coração novo, um espírito novo. Porque morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte daquele que morre, diz o Senhor. Porquanto convertei-vos e vivei. Convertei-vos e vivei. Essa é a tônica, né? Capítulo 19. Além disso, leva tu para cima a lamentação dos príncipes de Israel e dize: o que é tua mãe? Uma leoa. Ela se deita entre os leões, ela nutriu seus filhotes entre os jovens leões, ele trouxe os seus filhotes, ele se tornou um jovem leão e aprendeu a apanhar a presa e devorou os homens. As nações também ouviram sobre ele e foi tomado em sua cova. Eles trouxeram como correntes até a terra do Egito. Agora, quando ela viu que tinha esperado e que sua esperança estava perdida, então ela tomou outro dos seus filhotes e fez dele um jovem leão. E ele foi para cima e para baixo entre os leões e tomou um jovem leão e aprendeu a apanhar a presa e devorou os homens. E ele conheceu os seus palácios assolados e devastou as suas cidades, e a terra foi assolada e a plenitude do barulho do seu rugido. Então as nações se juntaram contra ele em cada lado das províncias, e estenderam a sua rede, e foi apanhado na cova deles. Eles o puseram em custódia em correntes, e trouxeram ao rei da Babilônia, e trouxeram-no dentro de fortificações, para que a sua voz não fosse ouvida sobre os montes de Israel. Tua mãe é como uma videira no teu sangue, e plantada junto às águas. Ela foi frutífera e cheia de ramos por causa das muitas águas, e ela tinha varas fortes para os cetros daqueles que governavam. A sua estatura foi exaltada entre os grossos ramos, e ela apareceu na sua altura com a multidão dos seus ramos. Mas ela foi arrancada com fúria, ela foi lançada no chão, e o vento dela secou o seu fruto, e suas fortes varas se quebraram e murcharam, e o fogo as consumiu. E agora ela está plantada no deserto, num chão seco e sedento. O fogo saiu de uma das suas varas dos seus ramos e devorou o seu fruto, para que ela não mais tenha vara forte para ser um cetro para dominar. Ela é a lamentação e servirá de lamentação. Aqui mais uma vez é tratando, né, como seria a ruína de Jerusalém e de Judá. Capítulo 20. E aconteceu que no 7º ano, no 5º mês do 10º dia do mês, que alguns dos anciãos de Israel vieram para inquirir do Senhor e sentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, viestes para inquirir? Como eu vivo, diz o Senhor, não serei inquirido por vós. Tu os julgarás, filho do homem. Julgarás tu a eles, fazendo-lhe conhecer as abominações de seus pais. E diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, no dia quando eu escolhi a Israel e levantei a minha mão para a semente da casa de Jacó e me fiz conhecido àqueles da terra do Egito, quando levantei a minha mão para eles, dizendo: eu sou o Senhor, o vosso Deus. No dia em que eu levantei a minha mão para eles, para trazê-lo à terra do Egito, para uma terra que eu já tinha descoberto para eles, fluindo leite e mel, que é a glória de todas as terras. Então lhe disse: lançai fora cada homem as abominações de seus olhos, e não vos corrompais com ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Mas eles se rebelaram contra mim e não quiseram me ouvir. E eles não lançaram cada homem as suas abominações dos seus olhos, nem abandonaram os seus ídolos do Egito. Então eu disse: eu derramarei a minha fúria sobre eles, para concluir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Mas eu forjei por causa do meu nome, para que não fosse poluído diante dos pagãos, no meio dos quais estavam, e cuja vista me foi conhecido por eles, trazendo-os para fora da terra do Egito. Porquanto eu vos fiz sair da terra do Egito e os trouxe ao deserto. Eu lhes dei por os estatutos, e lhes mostrei os meus juízos, os quais, se um homem cumprir, ele viverá neles. Então, disso, eu também lhes dei meus shabates,
para serem um sinal entre mim e eles, para que eles pudessem saber que eu sou o Senhor, que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto. Eles não andaram nos meus estatutos e desprezaram os meus juízos, e que se um homem o fizer, ele viverá neles, e os meus shabates poluíram, e aos meus shabates poluíram grandemente. Então eu disse que derramaria a minha fúria sobre eles no deserto para os consumir. Mas eu forjei por causa do meu nome, para que este não fosse poluído diante dos pagãos, cuja vista eu os trouxe para fora. Ainda assim, eu também levantei a minha mão para eles no deserto, para que eu não os trouxesse para a terra que eu lhes tinha dado, fluindo leite e mel, que é a glória de todas as terras. Porque eles desprezaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos, mas poluíram os meus shabates, porque o coração ia após os seus ídolos. Todavia, o meu olho lhes poupou de destruí-los, nem fiz fim deles no deserto, mas eu disse aos filhos no deserto: não andeis nos estatutos dos vossos pais, nem observeis os juízos, os seus juízos, nem vos contamineis com seus ídolos. Eu sou o Senhor, andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e executai-os. Santificai os meus shabates, e eles serão um sinal entre mim e vós, para que possais saber que eu sou o Senhor vosso Deus. Porém, os filhos se rebelaram contra mim, e eles não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos para os executar. O que se um homem fizer, ele viverá neles. Eles poluíram os meus shabates. Então eu disse que derramaria a minha fúria sobre eles, para cumprir a minha ira contra eles no deserto. Todavia eu retirei a minha mão e forjei por causa do meu nome, para que não fosse poluído à vista dos pagãos, em cuja vista os trouxesse adiante. Eu também levantei a minha mão para eles no deserto, para os espalhasse entre os pagãos, para que eu os espalhasse entre os pagãos e os dispersasse pelas nações. Porque eles não haviam executado os meus juízos, mas desprezado os meus estatutos e poluído os meus shabates, e os meus olhos estavam atrás de ídolos dos seus pais, e os seus olhos estavam atrás dos ídolos dos seus pais. Porquanto eu lhes dei também estatutos que não eram Eu lhe dei-lhes estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver, e eu os poluí os seus próprios dons, os quais eles faziam passar pelo fogo. Todo que abre o útero, ou seja, o sacrifício de crianças, né? No fim, eles pudessem saber que eu sou o Senhor. Porquanto o filho do homem fala à casa de Israel e diz: assim diz o Senhor Deus, ainda assim nisso os vossos pais me blasfemaram, e nisso eles cometeram transgressão contra mim. Pois quando eu os trouxe para a terra pela qual eu os levantei a minha mão para dá-la a eles, então eles viram toda a alta colina, toda a árvore espessa, e eles ofereceram ali sacrifícios, e lá apresentaram provocação das suas ofertas, e ali também eles fizeram seu doce sabor, e ali derramaram as suas ofertas de bebidas. Então eu lhes disse: o que é o alto lugar para onde vós ide? E o seu nome é chamado de Bama até o dia de hoje, porquanto diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, vós estáis poluídos segundo as maneiras dos vossos pais, e cometestes prostituição segundo as suas abominações. Pois quando ofereceis os vossos dons e fazeis os vossos filhos passarem pelo fogo, poluís a vós mesmos com todos os vossos ídolos até este dia, e sereis inquiridos por vós, ó casa de Israel. Como eu vivo, diz o Senhor, eu não serei inquirido por vós. Ou seja, não era para questionar Deus diante dos pecados que eles estavam cometendo, né? E aquilo que vem à vossa mente de modo algum sucederá, e isso dizeis: nós seremos como pagãos e como as outras famílias das nações, para servir a madeira e a pedra, ou seja, para servir aos ídolos, né? Meu Deus. Prosseguindo aqui o capítulo 20. Como eu vivo, diz o Senhor, certamente que a mão poderosa e o braço estendido e com fúria derramada eu governarei sobre vós, e eu vos trarei para fora dos povos e ajuntarei todas as terras nas quais estáis espalhados, com mão poderosa e com braço estendido, com fúria derramada, e eu vos trarei para dentro do deserto do povo, e ali eu pleitearei convosco face a face, como eu pleiteei com os vossos pais no deserto, na terra do Egito, assim pleitearei convosco, diz o Senhor Deus. Eu vos farei passar debaixo da vara, e eu vou trazê-los para o vínculo do pacto. Eu purgarei dentre vós os rebeldes e aqueles que transgrediram contra mim. Eu os trarei diante para fora das nações, onde eles permanecem temporariamente, e eles não entrarão na terra de Israel, e vós sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós, ó casa de Israel,
Israel. Assim diz o Senhor Deus: se a mim não me ouvirdes, de hoje em diante, ide cada um atrás dos seus ídolos e sirvam-os, mas não poluís o meu santo nome com os vossos presentes e com os vossos ídolos, porque o meu santo monte, no monte da altura de Israel, diz o Senhor, ali me servirá toda a casa de Israel e todos eles na terra, e eu os aceitarei e requererei as vossas ofertas e as primícias e as vossas oblações com todas as vossas coisas santas. Eu aceitarei com o vosso doce cheiro quando eu vos trouxer para fora dos povos, que eu os espalhei, e sereis santificados de vós diante dos pagãos. E vós sabereis que eu sou o Senhor quando eu vos trouxer para dentro da terra de Israel, na terra a qual eu levantei a minha mão para dar aos vossos pais. E ali vos lembrarei de todos os vossos caminhos e de todos os vossos feitos em que fostes contaminados, e detestareis a vós mesmos e a vossa própria vista por todos os males que cometestes. E vós sabereis que eu sou o Senhor quando eu tiver forjado para convosco por causa do meu nome, não de acordo com os vossos caminhos perversos e nem de acordo com as vossas ações corruptas. Ó vós, casa de Israel, diz o Senhor. Então, uma promessa de restauração aqui, Para concluir aqui, capítulo 20. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, coloca a tua face em direção ao sul e derrama a tua palavra em direção ao sul e profetiza contra a floresta do campo do sul. E diz a floresta do sul: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que acenderei um fogo em ti e te devorará toda a árvore verde em ti, e a tua árvore seca, a chama flamejante não se apagará, e todas as faces do sul e do norte se queimarão lá. Toda a carne verá que eu, o Senhor, o acendi, e isso não se apagará. Então disse eu: Senhor, eles dizem de mim, ele não fala parábolas? Então tá aí, meus irmãos, a conclusão, de mais uma leitura. Agradeço aos irmãos por ter assistido mais esse vídeo. Continue deixando o seu joinha aí para que o YouTube considere o conteúdo como relevante. Que os irmãos possam se inscrever no canal, caso não é inscrito. Que ela possa compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam também alcançadas. E, claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.